O Estado de Excelência abre espaço para uma organização centenária. A Junior Achievement, considerada a 7ª ONG mais relevante do mundo, que este mês completa 24 anos de atividades em Santa Catarina. Presente em mais de 100 países, a entidade tem como missão inspirar jovens a empreender. Esse é o papel da organização, que beneficia aí cerca de 10 milhões de jovens a cada ano de forma gratuita. Claro, sempre um olhar para as escolas públicas, como é o caso aqui de Santa Catarina, mas também atendendo todo e qualquer jovem, porque a gente sabe que esse conhecimento nem sempre chega a todos. Como se dá a atuação da Junior Achievement aqui em nosso estado e quais os resultados alcançados? Já são 660 mil jovens que passaram pelos programas, de 160 cidades, esse é o nosso último número. E é um privilégio hoje, como educador, encontrar muitos desses jovens, né, que passaram por programas e que hoje estão à frente de negócios, que trabalham em empresas que a gente conhece, ou que estão à frente de organizações de terceiro setor, por exemplo. E o que essas empresas que investem nesse programa há tantos anos acreditam? Que não há forma de transformar, se não começando mais cedo, ainda lá na escola, que a gente traga o verdadeiro papel da livre iniciativa, que hoje a gente está ouvindo tantas coisas relacionadas à classe política, mas também à classe empresarial, entender que as empresas, de um modo geral, é quem carrega o país, né? Quem gera emprego, que gera renda, né? Então, a gente precisa intensificar e mostrar que esse caminho não é um caminho difícil. Desde que eu tenha uma boa ideia, eu me cerque de boas pessoas, as chances de sucesso são grandes. Essa organização em nível mundial começou a criar várias metodologias de curta duração, a maior parte delas, mas de alto impacto. Também tem metodologias longas, você conhece bem aquele programa Mini Empresa, né? Que eles aprendem a criar uma empresa na própria escola, e aí sempre são programas mais longos. Mas a ideia é sempre a Junior Achievement capacitando os voluntários destas empresas que apoiam, estes voluntários indo até as escolas, levando o seu conhecimento, o seu tempo e as suas experiências, para que esses jovens, nos pilares de empreendedorismo, preparação para o trabalho e literatura financeira, possam ter mais sucesso nas suas empreitadas durante a sua vida, né? A educação é o maior desafio brasileiro sob vários aspectos. Um deles é a pouca atratividade do método de ensino e aprendizagem. Outro é que a maioria dos jovens não conseguem perceber que a educação é um passaporte para um futuro melhor. Como solucionar esse dilema? Raimundo, você falou a palavra quase que exclusiva dessa pergunta, que é a questão de atratividade, né? Hoje a gente sabe, por parte dos jovens, e a gente ouve isso de forma muito corriqueira, a escola é chata, né? A aula é chata, o professor é chato, enfim, eles sabem que eles vão arredondando tudo. E eu diria que o grande desafio dos educadores desse país é tornar as aulas mais atraentes, tornar a forma de levar o ensino-aprendizagem de uma forma que ele reconheça que aquilo vai ser vantajoso para ele. De que maneira a Junior Achievement torna atraente esse processo de ensino-aprendizagem? O trabalho do Junior Achievement é muito bacana, Raimundo, porque nós somos atraentes para eles, porque a metodologia é mais leve, o tema é um tema do dia a dia deles, eles querem ouvir sobre como as empresas entrevistam, contratam, ou eles querem ouvir como é que eu me preparo melhor. Isso interessa a eles, porque eles precisam também disso. Das mais de 20 metodologias que o Brasil desenvolve, em Santa Catarina também, a gente ficou com 12 metodologias neste momento, mas todas prontas para o meio online. O Aprender para Quê é um programa de autoconhecimento. Como é que eu trago o jovem para a seguinte pauta: quem eu sou, de onde eu parto, para onde eu quero ir, quais são as minhas fortalezas e também pontos fortes e fracos, né? Aquela coisa que a gente fazia da análise SWOT. Mas a ideia é sempre o quê? Mas assim, como é que eu preparo esses adolescentes e jovens para enfrentarem de uma forma melhor, mais preparados, esse futuro que está aí? Quais formações são desejáveis e que carreiras podem ser interessantes? Eu brinco com eles, como é que vocês vão se preparar para serem cirurgiões de memória ou fazendeiros verticais, né? Ou vocês vão se preparar para ser guardião de cultura de uma organização? Tudo isso são coisas que estão chegando agora e que terão muitas oportunidades para os nossos jovens. O Conectado com Amanhã é justamente isso, né? Como é que um jovem, conectado é feito normalmente, Raimundo, entre o 9º e o 2º ano do ensino médio, o 9º do fundamental até o 2º do ensino médio. Estamos falando de idades entre 14 até 18 anos, de um modo geral. Ele mostra para o jovem como é que eu me conecto com o futuro. Ele começa entendendo o que é uma carreira acadêmica, lembrando que nós temos que continuar estudando a vida inteira, né? Eu sei que você é um estudioso e eu também nunca parei.
E esse termo que hoje é muito novo, lifelong learning, né, que a gente aprende ao longo da vida, e mais do que isso, né, Raimundo, sob aspecto de várias profissões, carreiras e assuntos de todos os tipos. Outro programa que tem boa demanda, Badim, é o Meu Dinheiro, o Meu Negócio. Como é que o jovem se prepara para o mundo financeiro? Que ele vai viver amanhã, né? E alguns já estão vivendo porque estão no jovem aprendiz ou outros caminhos. Então, nesse programa, quando ele entende a diferença de ativo e passivo, ele começa a entender que nós temos que construir ativos, que terão sempre passivos, mas que quanto mais eu construir ativos, melhor. E ele trabalha 3 grandes pilares de finanças, que é como eu poupo, como eu invisto e como eu pego emprestado se eu precisar. Na sequência, vocês oferecem 2 outros programas que buscam soluções inovadoras para o mundo dos negócios. O JA Innovation Camp e o JA Startup. O Innovation Camp nada mais é do que um camp de inovação, como um hackathon. Ele se baseia na abordagem do Design Thinking, né, que é uma abordagem muito interessante para conseguir reconhecer a dor, compreender a dor, e aí sim, depois da compreensão clara desse problema, eu começar a idear e construir protótipos de ideias que possam mitigar aquela dor ou resolver aquela dor. O JA Startup, aí é outra pegada, porque, cara, nós estamos vendo as empresas nascerem de forma muito diferente do que a gente conhecia, né? As empresas hoje que têm mais tração, que conseguem ganhar mercado mais rápido, elas lá nascem num termo novo chamado nova economia. No JA Startup, eles começam um programa em 25 a 30 jovens, normalmente jovens do ensino médio, primeiros anos da universidade. Já na primeira aula, eles se dividem em equipes e, a partir daquele momento, eles vão com a equipe durante 5 semanas, tentando formatar uma ideia de negócio que possa ser depois apresentada de novo numa espécie de pitch para que as empresas que estão ali possam contratá-los ou viabilizar de alguma forma aquela startup. E como os jovens podem acessar esses programas? Os jovens que quiserem hoje, não só jovens, mas os educadores que estão nos assistindo, né, as escolas que podem trazer esse conteúdo gratuito para os seus adolescentes e jovens, podem procurar tanto no site, só botar Júnior Achievement Santa Catarina, já vai aparecer o site, o Instagram JA Santa Catarina, Facebook JA Santa Catarina, LinkedIn, mas assim, tem muitos caminhos. Nós estamos nesse momento, Raimundo, com programas à disposição gratuitos em 6 datas já definidas, basta que ele entre lá, se cadastre e tenha acesso às transmissões. A gente não faz mais como antes, a gente tem uma live de 2 horas de conteúdo e contexto, depois o jovem recebe pelo e-mail dele um Google Form com os exercícios para fixar aqueles conteúdos, e no momento que ele termina isso, ele recebe um certificado de participação. Badim, você é um entusiasta do empreendedorismo, e graças a esse entusiasmo, você está assumindo um novo desafio. A partir de agora, você acumula o cargo de diretor executivo da Junior Achievement aqui em Santa Catarina e o de superintendente da Unidade Nacional. Eu sou muito otimista, até demais do que deveria. E esse entusiasmo vem da carência que nós temos de pessoas falando sobre isso e trazendo para a pauta esses assuntos. Falar de educação não é um projeto para falar em 3 meses, 6 meses, é um projeto de décadas. Mas a ideia é o quê? Existem muitas boas práticas aqui, né? A gente é a 3ª organização no Brasil, 3º capítulo da Junior Achievement no Brasil, e nós temos aqui uma forma de gerir a organização que interessa muito à unidade nacional. Então, o fato de eu ir também para a superintendência é como que a gente consegue integrar a rede, trazer oxigênio para todos os processos. Nós temos uma meta esse ano de 200 mil jovens a serem impactados no Brasil, né? Esses 200 mil jovens estão do Amazonas ao Rio Grande do Sul, ou do Acre ao Amapá ao Rio Grande do Sul, e a gente sabe que a pandemia também trouxe dificuldades para muitas das nossas unidades nos estados. Então, eu tenho um papel, primeiro, de agregar, de trazer esses estados que estão em dificuldade para uma vida ativa, digamos assim, de resultados de trabalho, e ainda tem uma visão da comunicação. A Junior Achievement do Brasil, ela tem que ter uma comunicação que torne ela, como unidade nacional, querida por parte de todas as unidades estaduais, e mais do que isso, que ela ecoe como unidade nacional tudo que o Brasil faz.